Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Espero que vá tudo bem com você e com a sua família nesse momento de quarentena, nesse momento de distanciamento que estamos vivenciando por conta da prevenção do coronavírus. Amados, eu quero deixar uma palavra para sua meditação hoje, que se encontra no livro de Abacuque. Vamos meditar no texto do livro de Abacuque, no capítulo 1, verso 5, onde a palavra de Deus nos diz assim: Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Queridos, eu tenho meditado muito nesse texto por conta do momento que estamos vivendo e por conta assim de conseguir olhar para esse texto e se enxergar nele. Porque Abacuque ele está vivendo aqui um drama na sua vida, na sua fé, um drama no seu ministério e a gente passa por muitas vezes pela mesma situação em que Abacuque está enfrentando. Porque como ele nós somos limitados, nós não conseguimos compreender muito bem o que Deus está fazendo, porque às vezes o que Deus faz, e por que não dizer na maioria das vezes o que Deus faz, não é aquilo que nós julgamos que ele deveria fazer. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus e quando a gente olha para o momento que a gente está vivendo hoje, eu consigo encontrar muitas semelhanças. Porque quando a gente olha a gente conversa com as pessoas, né, no nosso dia a dia, a gente percebe que tem muita gente que está entristecida por conta das notícias que chegam, por conta do que se vê acontecendo muito afora. A gente vê muitas pessoas que já desistiram de lutar, que já perderam a esperança de que a vida ela possa ser mudada, a vida ela possa ser transformada e que as coisas já são do jeito que são e vai permanecer assim e nada vai poder mudar. A gente vê e conhece muitas pessoas descrentes por conta das barbáries, das tragédias que têm acontecido. E por conta disso, as pessoas olham para tudo isso e se questionam até mesmo sobre a existência de Deus ou sobre o poder de Deus. Né? Onde é que está Deus que permite que tal coisa aconteça? Onde é que está Deus que deixa que pessoas possam fazer determinadas situações e as coisas aconteçam até mesmo na vida de quem ele serve. E junto com isso, a gente vê pessoas que já julgam que Deus ele abandonou a própria criação. A gente vê pessoas que vivem de maneira dissoluta, de maneira irresponsável, como se Deus tivesse saído de casa, como se Deus tivesse saído do parque abandonado, deixado tudo aberto e a gente pudesse brincar no que quisesse brincar, pudesse comer o que quisesse comer e não tivesse que prestar contas a ninguém depois. Só que a palavra de Deus nos dá um panorama totalmente diferente em relação a isso, porque na carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 13, a palavra de Deus diz assim, que não há criatura que não seja manifesto na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meu irmão, Deus é aquele que vê todas as coisas e Deus é aquele diante de quem todos terão de prestar contas num grande dia. Mas, olhando para o texto de Abacuque e ver a situação que ele está vivenciando, ele está vivendo um drama na sua fé, um problema, uma crise naquele momento ali. Porque ele está olhando para o que está acontecendo ao seu redor e parece que Deus está dormindo em serviço. Ele olha no verso 2 e ele diz que até quando, Senhor, eu clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Ou seja, para Abacuque parece que Deus está demorando a atender a sua oração. E ele segue dizendo que ele está denunciando a Deus violência, mas Deus não salva. Parece que Deus está indiferente àquilo que está acontecendo. A gente olha para o verso 13 e Abacuque está declarando que parece que Deus ele tolera o pecado, porque Deus permite que a iniquidade aconteça. Parece que Deus está tolerando a opressão, que Deus está indiferente ao sofrimento daqueles que estão sendo vítimas da injustiça nos seus dias. E ele diz mais, verso 4, né? Queixando-se a Deus, ele diz que parece que Deus ele permite a injustiça e que Deus permite
a prosperidade do ímpio. Ele está dizendo, Deus, a lei está se afrouxando, né? E a justiça, a verdadeira justiça, ela nunca se manifesta e o ímpio sempre se dá mal. E parece até que é um quadro, né, da proximidade da palavra de Deus com os nossos dias, porque a impressão que a gente tem é que Abacuque está vivendo no Brasil, onde o ímpio está prosperando cada vez mais, a lei está sendo cada vez mais distorcida e o justo padecendo cada vez mais nos seus dias. E Abacuque está olhando para tudo isso e ele não está entendendo, não está harmonizando o Deus que ele conhece com aquilo que ele está vendo diante dos seus olhos. Porque, como eu tenho dito, o profeta ele não consegue entender além do que ele vê e do que ele sente. E a gente tem essa dificuldade. A gente muitas vezes entra em crise porque a gente está muito preso àquilo que está diante dos nossos olhos, está muito preso àquilo que pessoas estão falando para nós. A gente se prende àquilo que está dizendo o nosso coração e a gente, por um momento, ou às vezes de uma maneira contínua, a gente tende a se esquecer do que diz Deus. A gente tem dificuldade de confiar no Deus que nos chamou porque a gente está preso naquilo que está diante dos nossos olhos. A gente está preso no prognóstico dos especialistas, no prognóstico dos estudados, das pessoas doutas, e a gente começa a se esquecer e a questionar, será que Deus ainda está no controle? A incredulidade ela começa a entrar no nosso coração por aí. E a gente começa a deixar de lado as promessas, a direção de Deus para a nossa vida. E a gente, como Abacuque, e Abacuque está vivendo aqui, o que a gente vive muitas vezes é um confronto da nossa fé. Porque, de um lado, a gente constrói no nosso coração, no decorrer da nossa vida, uma teologia. A gente sistematiza, né? A gente começa a moldar como Deus é, o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus deveria fazer. E quando tudo isso que a gente forma no nosso coração se choca com a realidade diante dos nossos olhos, né, com a experiência que nós estamos vivenciando, a gente tem um confronto, porque não tem harmonia. A gente cria no nosso coração o pensamento de que Deus não deveria permitir o sofrimento. Só que muitas vezes a gente sofre, pessoas ao nosso redor sofrem também. A gente cria no nosso coração o pensamento de que Deus deveria castigar, deveria permitir o sofrimento somente dos ímpios. Mas aí vem um vírus, né, poderoso como esse e coloca o mundo inteiro em quarentena, o mundo inteiro com medo por conta das notícias, dos números dos mortos, de tudo que tem acontecido. Então, traz um confronto de fé. É uma incerteza. A gente não tem dúvidas quanto ao que vai acontecer depois desse período de quarentena. Tem pessoas que não sabem se vão continuar empregadas. Tem pessoas que por mais que ainda hajam alguns teimosos, né, que desobedecem as recomendações da saúde dos especialistas e mesmo estando no grupo de risco saem. Tem gente que tem medo, não sai nem de casa, não é nem para preservar a sua saúde, a saúde da sua família, não sai de casa mesmo porque está com medo do que pode vir a acontecer. E tudo isso traz um confronto de fé. Só que eu quero chamar a tua atenção para isso e ver como Abacuque lidar em meio a esse confronto. E a arma que Abacuque usa é a arma que nós devemos usar, é a arma da oração. Veja, olha para esse texto e perceba que ele não vai buscar respostas para as suas crises no mundo que o cerca. Né? Abacuque não vai indagar pessoas, Abacuque não vai consultar os sábios do seu tempo. Ele não quer interpretar o mundo pelo mundo, ele não quer olhar para o que está acontecendo e procurar no próprio mundo as respostas. Não, ele vai orar, ele vai buscar a face de Deus, ele vai olhar para Deus. Abacuque, ele vai observar o mundo, ele está observando o mundo à luz da palavra de Deus. Ele vê que as coisas estão erradas e então ele vai buscar respostas em Deus. Ele vai falar, Deus, não é assim que diz?
a tua palavra. Eu quero aqui que você guarde no seu coração, para esse momento que estamos vivendo, que é isso que nós devemos fazer nesse tempo de crise. Porque só assim a gente vai entender e vai confiar que o nosso Deus está realizando uma grande obra, ou seja, que o nosso Deus ele ainda está no controle, que o nosso Deus ele ainda está trabalhando. Se a gente ficar olhando só para o mundo, para aquilo que o mundo está dizendo, a gente vai entrar numa, numa queda livre no respeito da nossa fé. A gente vai entrar numa paranoia, a gente não vai ter uma perspectiva correta do que está acontecendo. A gente precisa não é ignorar o que dizem os médicos, os cientistas, os estudados, não é isso, mas a primeira coisa a buscar é Deus, porque a gente tem vivido um momento de que as pessoas estão muito presas ao que a mídia está dizendo, as pessoas estão muito presas às fake news, às bobeiras que chegam pelo celular, e por se prender a essas coisas, as pessoas estão se esquecendo de Deus. Pô, é só problema, é só tragédia, é número de mortos aumentando e o medo começa a crescer no seu coração e começa, a gente não percebe, mas a gente acaba tirando Deus do coração, a gente começa a tirar a nossa vida das mãos de Deus. E a gente precisa, nesse momento, voltar os nossos corações para Deus, voltar a nossa atenção para a palavra de Deus. Para a gente concluir, querido, eu deixo esses conselhos para você. O primeiro dele é que não olhe para o mundo pelos olhos do mundo. Não olhe para essa crise mundial aos olhos do mundo. Não se engane, não se envolva. A culpa é do político, a culpa é do presidente que não está tomando as medidas certas, a culpa é do governador, a culpa é do chinês. Não olhe, não faça isso, mas olhe para o mundo aos olhos da palavra de Deus. Tudo isso é previsto na palavra, tudo isso, acima de tudo, é consequência do pecado do coração humano, do coração do homem, e a gente precisa, não, a gente não deve ignorar isso. A gente precisa olhar para a nossa vida e para o mundo aos olhos da palavra de Deus. Segundo conselho, entenda que é natural a incerteza e a incompreensão daquilo que acontece. É natural a gente ficar inseguro, a gente pensar, né, no dia de amanhã como vai ser, a gente não compreender por que Deus está permitindo. É natural que isso aconteça, porque, irmãos, nós somos limitados. A gente vê nesse texto aqui Abacuque, um profeta de Deus com essa crise. Então é natural, é possível que eu e você também passemos pelo mesmo momento de crise, só que nós devemos estar diante de Deus. A gente precisa entender que nós podemos e devemos dissolver todas essas dúvidas e incertezas diante de Deus. A gente precisa rasgar o nosso coração diante de Deus até que nós tenhamos paz. Até que nós tenhamos paz. Está inseguro? Vamos orar, meu irmão. Está com dúvida a respeito do dia de amanhã? Não está entendendo os porquês? Vamos orar, vamos meditar na palavra de Deus. E para a gente finalizar, a resposta de Deus para Abacuque precisa ser a resposta para nós nesse dia, de que Deus está fazendo uma obra que a gente não entenderia se alguém nos contasse. Deus está trabalhando em nossos dias, Deus continuará trabalhando até o final dos tempos, porque a minha vida, a tua vida, o mundo inteiro, toda a criação está nas mãos de Deus e Ele faz tudo aquilo que agrada a Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que esse período de quarentena seja para você também um período de oração, um período de aproximação a Deus. Que Deus te abençoe.